Então, no final vai ter comentários do filme. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Estamos... Não estou com o programa aberto aqui, mas estamos na aula de Nietzsche hoje. Não sei que número que é a aula, mas é a aula pós-Schopenhauer e pós-filosofia contemporânea. Então, vamos lá. A importância dessa aula é assim. A gente vai passar por tudo do que a gente viu até agora. Então, primeiro a gente vai retomar algumas coisinhas do Schopenhauer, que a gente viu na semana passada. Então, primeiro, alguém tem alguma dúvida sobre o Schopenhauer da semana passada? Quer fazer algum comentário? Quer expor alguma ideia? Ver se está tudo certo? Espaço para fala. Vitor aí, que é o filósofo. Tá, vamos lá. Então, a gente viu na semana passada que o Schopenhauer é aquele filósofo do pessimismo, né? Da ideia de que, da inversão já da ideia como a gente tem hoje como corrente. Então, Deus é bom, Deus nos criou e tudo mais, existe o bem, existe o mal. Para o Schopenhauer, ele volta no argumento do Descartes e ele considera a hipótese, defende a hipótese filosoficamente que o Criador, na verdade, é ruim, ele é mau, né? E tudo isso é apenas egocentrismo, é apenas irracionalidade, é apenas vontade. A palavra-chave lá do Schopenhauer era vontade, por isso que é o mundo como vontade. É uma vontade irracional e lógica que toma conta de tudo. Então não existe sentido nas coisas, né? Somos nós que damos sentidos ao mundo caótico, casual da natureza. Então, a gente começa a partir daí, da vontade em cima do Nietzsche. Então, Nietzsche é um filósofo que está lá no século XIX, no mesmo ano, lá no mesmo período que o Marx e tudo mais, bem naquele contexto. Só que ele tem uma vida um pouco diferente do Marx, né? Um pouco diferente daqueles do Bakunin, desses filósofos que vocês viram. Por quê? Porque primeiro ele era filho de pastor. Então, ele está desde criança ali dentro do movimento religioso. Desde o começo ele está ali no cristianismo. Foi criado para ser um pastor. E, enfim, o pai dele morre, e aí ele tem uma frustração na vida, uma tristeza, e acaba mudando de área. E aí ele começa a estudar. Ele entra na filologia. E a filologia é aqueles estudos dos filósofos, principalmente dos pré-socráticos, na busca da tradução. Então ele ia, estudava no grego, no latim e traduzia para o alemão. Né? Esse estudo, essa pesquisa. Ele estudou os pré-socráticos. Que pré-socráticos? Aqueles que nós vimos desde o começo do curso lá. Então ele estudou o Heráclito. Então, lembrando, o Heráclito é aquele que fala: nós não podemos nos banhar no mesmo rio duas vezes. Nem o rio é o mesmo, nem nós somos os mesmos. Né? A ideia do eterno movimento. E, bom, principalmente Heráclito, né? Quem que ele vai voltar. Então, primeira coisa, para a gente começar, vontade. A vontade do Schopenhauer, ela evoluiu. E agora ela se transformou em impulsos, no plural. A vontade do Schopenhauer, que é essa vontade racional dos sentidos, das emoções, que toma conta, elas são impulsos infinitos dentro de nós, que aí é o Nietzsche que fala, que vai aprofundar a ideia do Schopenhauer. Então nós temos muitos impulsos se degladiando o tempo inteiro. E a razão é apenas um impulso. É um impulso entre os outros. Voltando um pouco no Schopenhauer e avançando, a razão ela é o instrumento do impulso. Ela é a arma do sentido. Ela é o que justifica o injustificável. Ela é o que dá sentido no que não tem sentido. Ela é o que viabiliza, né, aquilo que foi no momento, na vontade, na ocasião. Então, esse é o primeiro ponto aí do Nietzsche que é muito importante, que é um avanço do que a gente viu na semana passada. E aí, bom,
voltando agora um pouco para a biografia dele, né? Então ele é um ótimo estudioso desde o começo da sua vida, né? Ele se dedicou, ganhou muitas bolsas, ganhou uma cadeira de professor muito novo e, enfim, teve uma vida acadêmica aí, diferente do Bakunin, que nós vimos, diferente do Marx, né? O Hegel já teve essa vida. Então, mas enfim, se tornou um filósofo conhecido. E aí ele começa a escrever as obras dele. E aí, voltando de novo no Schopenhauer, como que acabou a aula do Schopenhauer? Acabou com o Schopenhauer dando um abraço na moralidade. Porque ele fala, não pode tudo. A vida é só sentimentos, só emoções, mas não pode tudo. Por que não pode tudo? Para o Schopenhauer, nós temos uma intuição do que não deve ser feito. Matar uma pessoa, nós temos a intuição de que aquilo é errado. E por que a gente tem isso para o Schopenhauer? Porque nós temos a capacidade de ter empatia, de ter a compaixão, de se colocar no lugar do outro. Essa é a ideia. Então Nietzsche ele vai romper com isso. E aí por que ele tem um livro chamado O Anticristo? Schopenhauer falava, somente o anticristo acharia que a vida é completamente sem sentido, que não tem uma moralidade por trás, um bem, uma moral do que deve ser feito. Então, Nietzsche escreve o Anticristo, dentre outras tantas obras polêmicas. E a ideia do Anticristo é justamente essa, dialogar diretamente com Schopenhauer nesse sentido. Mas, bom, se Nietzsche está com a razão o tempo inteiro, é uma coisa muito importante dele. Ele explode as dualidades. Não existe dualidade. E aí a gente volta no começo do nosso curso lá em Platão. Vai falar, bom, Platão com Sócrates foi o maior veneno da humanidade. Por que foi o maior veneno da humanidade? Porque ele dividiu o mundo metafísico, o mundo ideal, para os cristãos, o paraíso, no mundo supostamente perfeito, em que as coisas são perfeitas, e no nosso mundo aqui, terreno, né, corruptível, imperfeito, com erros. Então ele dividiu a dualidade, ele construiu a dualidade a partir desse pensamento de duas coisas. E aí a partir do bem e o mal, do cima e baixo, do direita e esquerda, o que Nietzsche vai falar? Ele vai falar, não existe dualidades. O bem, ele é mal, o mal, ele é bem. O cima é embaixo, embaixo é em cima. Então, dentro da obra do Nietzsche, a gente precisa fazer esse exercício constante de eliminar a nossa visão dual de enxergar as coisas. E essa visão dual de enxergar as coisas, ela é mais de 1000 anos de cristianismo, e como a gente viu no curso, é o cristianismo que recebeu o platonismo e reproduziu o platonismo. Então é, acima de tudo, o platonismo. Nietzsche fala que o cristianismo é o platonismo para pessoas leigas, para os não filósofos. O cristianismo é o platonismo para os não filósofos. Então ele vai falar que todo o problema da humanidade está ali, nessa Constituição. Bom, perguntas até aqui, dúvidas? Tá tranquilo? Verônica, Jeremy, eu não sei como pronunciar seu nome, se quiser falar, seja bem-vindo. Beleza, então é isso. Esquece as dualidades aqui. Então não existe uma divisão entre razão e emoção. Nós somos impulsos, e a razão é apenas um dos impulsos, então nós somos todos inconstantes. Não existe a diferença entre bem e mal. Esquece bem e mal, gente. O bem, ele é mal, e o mal, ele é bem. E um faz o outro, e o outro faz o um. Eles se complementam e eles existem um por causa do outro. Então, no fundo, eles são um ou outro. Todas as dualidades possíveis. Então, a obra filosófica do Nietzsche, ela é difícil de ler. Ela é muito difícil de ler. Por que ela é difícil de ler? Qualquer obra filosófica que vocês forem ler é muito difícil. Mas elas ainda estão
sobre o domínio da razão e da lógica. Opa, lógico não, desculpa, lógica, feminino. Então, você pegar algumas ideias lógicas, pegar algumas ferramentas, pegar os professores que leram na língua original o que eles estão falando, você consegue, de certa maneira, ainda ir desenvolvendo. O Nietzsche, o buraco é mais embaixo. Por que o buraco é mais embaixo? Porque ele está fazendo poesia. Ele está fazendo literatura, ele está fazendo música, ele era apaixonado por música. Está fazendo literatura. Então ele está... É poesia, são metáforas. Então, o anticristo não é o anticristo para o cristão, aquela ideia daquela pessoa que vai fazer tudo. Não, é um anticristo filosófico acima de tudo. Mas o desenvolver dele é ainda poético. Por isso que é muito difícil. Por que que ele é poético? E aí agora a gente começa para a parte mais importante da aula. Porque ele vai lá no Sócrates. Então ele critica primeiro o Platão sobre as ideias dualistas das coisas, e aí no fundo ele vai falar, o problema está no Sócrates. O mal é o Sócrates. Por que o mal é o Sócrates? Porque o Sócrates, no Apologia de Sócrates, ele invoca o Apolo. Então, no mundo grego, a ideia de incorporação, você se incorporar, né? A metafísica existe num plano superior, com seres superiores, eles são incorporados. Ela existe, ela não existe só no mundo grego, ela existe no mundo egípcio, ela existe no mundo persa, ela existe em várias cosmosvisões do mundo do continente africano, dos iorubás, dos bantus, dos nagôs. Aqui as tribos indígenas, as populações originárias indígenas aqui, os munducurus, os guaranis. Então a ideia de incorporação, ela faz parte de muitas culturas, que muitas vezes nem teve contato, então ela existe. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Nietzsche, ele vai criticar o Sócrates, o Sócrates invoca o Apolo, então o Apolo ele tem mais valor, ele é mais valorizado do que o Dionísio. É um outro deus grego. E aí, enfim, a gente precisa aí entrar um pouquinho, falar um pouquinho de novo do mundo grego para entender esses símbolos. Então, quem é Apolo? Apolo é o sol, é o dia, é o guerreiro. A interpretação moderna vai ler o Aquiles da Ilíada como um Apolo encarnado, como Deus Apolo encarnado. E mais, ele é o Deus que só fala a verdade, ele é o Deus da razão, ele é o Deus da iluminação. Por que que é o sol? Porque ele ilumina, porque ele aquece, porque ele alimenta as plantas. Então, lembrar o girassol que a planta vira para o sol, porque ele alimenta, ele aquece. Bom, o que o Nietzsche vai falar? O Sócrates invocou o Apolo e a gente tem um domínio do Apolo na nossa cultura. A razão é o Apolo. E a gente precisa agora resgatar o Dionísio. E aí, quem é o Dionísio? Bom, ele é um último deus que entrou no Olimpo. Único filho de uma mortal. Único que nasceu 2 vezes. Várias histórias. Aí, enfim, é um mundo aí que vocês podem pesquisar depois no Google, no Signo, se vocês quiserem livros que falem sobre isso, né? É o trabalho dos dias do Hesíodo. O trabalho dos dias, enfim. Eu esqueci o nome do outro do Hesíodo. A hora que eu me lembrar, eu coloco aí. Mas procurando no Google aí, vocês acham. Enfim, tá dentro daquela cosmovisão louca dos deuses gregos. Mas então, Dionísio não é valorizado. E o que é o Dionísio? Ele é a irracionalidade. Então, pensa no mundo dual. Se Apolo é a razão e é a razão e a lógica, Dionísio vai ser a emoção e a irracionalidade. Né? Então, o que o Nietzsche faz? Não existe a dualidade, então o Apolo é o Dionísio é o Apolo, mas por isso ele precisa resgatar essa imagem de Dionísio que foi esquecida na história da filosofia. Por isso ele faz poesia, por isso ele faz música, a ideia das orgias de Dionísio. Então, é orgia mesmo, gente. Os gregos se juntavam, se não fosse nos comícios andando na rua, uma espécie de carnaval,
né? Se a gente fosse pensar em símbolos, eles se encontravam em uma casa, primeiro eles comiam bastante, depois eles começavam a beber vinho, depois eles começavam a cantar e dançar, e depois eles se relacionavam sexualmente todos numa grande orgia. E ficava por isso durante dias, acordava, se alimentava de novo, e voltava a beber de novo, e dançava, e fazia isso. Isso eram os ritos de homenagem a Dionísio. Hoje, o nosso olhar, a gente não pode fazer um olhar, correr o risco de fazer um olhar vulgar. Isso daí era uma experiência religiosa. Eles não eram vulgares, eles estavam conectados, eles estavam dentro de um ritual, fazendo oferenda. E o que, que acontece? Dionísio é encarnado através do vinho. É o Deus que encarna nas pessoas através do vinho. E é por isso que ele é irracionalidade, ele é emoção pura, ele é o impulso. Mas a que custa o Nietzsche faz tudo isso falando? Platão envenenou, ele usa essa palavra, envenenou a humanidade pelas ideias dele. E o Sócrates é o veneno. O Sócrates é o veneno. Porque é ele que deixa de lado o Dionísio, resgata, deixa de lado o Apolo, resgata o Dionísio, é só irracionalidade, a emoção, o pensamento, a vontade, os prazeres. Tudo bem isso? A gente viu de leve isso lá no Sócrates. Eu nem citei muito o Apolo lá em Sócrates, mas porque eu sabia que eu ia voltar aqui agora. Então, tudo bem mesmo? Gui, Renato, Verônica, Anas. Ele critica a razão, então, né? A primazia da razão. Ele está falando, a razão, ela é só um impulso. Ela é um impulso no fim das contas. Ela não é tão confiável quanto a gente acha que é. Às vezes a gente acha que está sendo racional com as coisas, na verdade é a emoção que está instrumentalizando a nossa linguagem e a nossa razão. Do Schopenhauer, que diz que a gente fazer aquela fita lá porque a gente quer, não porque a gente é racional. Exatamente. Exatamente. Só que a diferença de um para outro é porque o Schopenhauer é a vontade. É uma vontade que ele chamou de vontade de vida. Nossa vontade de vida, de viver, ela explode nas vontades que são expostas pelas emoções. A diferença aqui no Nietzsche é que agora são milhões de impulsos. Não é uma vontade, são milhões dentro da gente. E que elas estão guerreando, brigando o tempo inteiro dentro da gente. Então, a primeira definição do conceito do Nietzsche aí é: a vida é luta. Mas não é luta externa. Não é vamos à luta, vamos derrubar o governo. Não, é uma luta interna, constante, de nós com nós mesmos, dos milhões de impulsos com nós mesmos, e qual deles que domina? Qual deles que entra e impera? Então, essa vida é a luta dos impulsos, e são os impulsos que dominam o tempo inteiro. Por que ele está falando isso? Porque ele vai falar que o Sócrates subverteu a ordem natural das coisas. Bom, não tem dualismo, certo? Se não tem dualismo, não tem dualismo entre cultura e natureza. Isso aí é uma invenção da filosofia para falar que a gente é melhor. Nietzsche vai falar isso. Não existe. Cultura e natureza estão entrelaçados. A cultura ela só surge a partir da natureza. E a gente só inventou esse troço de cultura e filosofia para a gente falar que a gente é melhor que o cachorro. Mas no fundo a gente está fazendo as mesmas coisas, está brigando, está cheirando um bumbum do outro, está indo pro rolê, está querendo comida, está querendo carinho, está latindo. É as mesmas coisas. Só que a gente tem uma linguagem que justifica essas coisas. Bom, então Sócrates subverteu a ordem natural das coisas. Qual que é a ordem natural das coisas, gente? Da natureza? A ordem do mais forte. Mais forte que vence, o mais forte que ganha. E aí ele vai falar que não é só o Sócrates, mas principalmente a imagem de Jesus Cristo. E aqui que ele vai atacar o cristianismo. E aí, para os que não são cristãos, né, é um prato cheio, né? Porque os argumentos dele é exatamente aquilo. Jesus Cristo, quando se coloca como último cordeiro, como redentor, ele está subvertendo a ordem natural das coisas. Porque a ordem da natureza é do mais forte. Ele, enquanto filho de Deus, ele é o mais vulnerável, o mais fraco, o que vai para a cruz.
Ele poderia invocar o poder do Deus e fazer o que ele quisesse e mostrar o poder dele, mas ele não faz. Ele se entrega. Ó como é o mais fraco. Quando dá um tapa na cara, ele fala, Jesus fala, dê a outra face. Ó como é a lei do mais fraco agora. O cristianismo coloca na ordem das coisas a lei do mais fraco. E aí na natureza, que o leão mais forte aqui domina, que os bichos mais fortes que dominam o seu bando, da lei do mais forte, aqui, aí, através da cultura do Platão e de Jesus Cristo, se inverteu. E aí, por causa da cultura, que na verdade para ele é a mesma coisa, é o mais fraco agora que é valorizado. Então a gente tem a ideia do sacrifício, nossa, aquela pessoa é boa. Tem até um meme esses dias que eu vi, falando, por que que você gosta dela? Cara, ela acorda às 5 horas da manhã para ir trabalhar, né? Então é o sacrifício, eu gosto dela porque ela se sacrifica. Olha como isso tá na nossa cultura, né? Ela gosta dela porque ela se sacrifica, porque ela sofre lá e ela trabalha e ela dá duro. Segundo Nietzsche, isso aí é a lei do mais fraco. A gente está valorizando o mais fraco. O que que é o mais forte na nossa cultura, se a gente for pensar? Os ricos, os que comandam, né? Esses são os mais fortes, os que dominam, que estão no topo da cadeia. Então, é essa a ideia aí. Então, Mas talvez é que ele leva em consideração o indivíduo, não, ele está falando de sociedade mesmo, Gui. sociedade. A sociedade está envenenada, está doente. Pela lei do mais fraco, né? Por essa. Mas aí o Não que o conceito de trabalhador é mais classe fraco. Talvez a minha analogia não tenha sido feliz da trabalhadora como fraca, mas a trabalhadora como a pessoa que sofre e não como fraca. sofre. Isso. Entendi. É a que sofre porque ela acorda cedo e dá duro. Enquanto que uma pessoa que não sofre, a gente já julga, esse daí é vida fácil, né? Sendo que na natureza, se a gente for pensar assim numa lógica da natureza, é a ordem natural das coisas, é a ordem do mais, os que mais sofrem, os que menos sofrem, e consequentemente são os mais fracos e os mais fortes, consequentemente são os que mandam, os que obedecem, são os topos da natureza, esse tipo de ideia. Porque se a gente for pensar numa lógica de trabalho, ela é a mais forte, né? Acorda cedo, vai dormir tarde, trabalha, fica. Mas acho que foi infeliz nesse exemplo. Mas a lógica da dualidade ainda é muito boa, né? Porque é muito difícil fugir. Né? Então. Mas então, para ele, nós estamos envenenados, Gui. E ele se oferece como a cura da humanidade. E aí a gente pode falar, ele é presunçoso, ele se acha. Bom, o último livro dele, vamos começar por último, vai. O último livro dele, o Esse Homo, é uma autobiografia, mas que não é uma biografia. Ele subverte o gênero biografia. Mas é uma autobiografia, ele está falando dele. E o livro, Gui, os capítulos são: por que que eu sou tão sábio? Por que que eu sou tão inteligente? Por que que sou eu? Esse homo eis o homem, é o que Pôncio Pilatos fala para Jesus Cristo, né? Quando ele vai ser condenado. Então, mas é isso, ele é poético, ele não está falando racionalmente, ele não está na lógica da academia ali, entende? Ele não está falando de A mais B, que o argumento é esse, significa isso. Não, ele está fazendo metáforas, ele tá dentro de uma peça de teatro, ele está fazendo música, ele está musicando os poemas, ele está bebendo vinho e ficando louco e recitando a palavra. Ele está invocando Dionísio, ele assina as cartas, algumas cartas como Dionísio, assina como o anticristo, assina como o filósofo, tentando ocupar o espaço do Aristóteles. Então ele entra, enfim, para chegar no final, para depois voltar para as ideias dele. Ele enlouquece completamente. Completamente. No sentido de ficar internado. E ele vai perdendo essa lucidez, essa racionalidade, se a gente for pensar, progressivamente. Cada vez ficando mais, até ficar num estado que não consegue mais conviver, não consegue mais. Usava droga? Usava muitas drogas, bebia bastante, estava nessa ideia do Dionísio, frequentava locais, né? Então, enfim, não pode julgar por que ele fazia, né? Tanto faz o que ele fazia.
Mas é isso, no fundo é essa ideia de como que era a vida dele, no fundo, né? Se a gente for lembrar do Kant lá, que era o ermitão, acordava cedo, todo da rotina, nem se alimentar, ele nem comia direito o Kant, porque ele falava que não podia viver para comer, tinha que comer para viver. Então, e agora a gente vê o Nietzsche, né, que é uma pessoa que foi muito importante na academia, que entrou na academia cedo, foi reconhecido os seus talentos, ele era um intelectual incrível, um filólogo incrível, entrou novo da academia. É como se ele tivesse realizado o sonho do Schopenhauer, que sempre quis entrar na academia e não conseguia. O Nietzsche conseguiu logo cedo. Mas aí é isso, os devaneios e a ideia filosófica vai transformando. E aí essa ideia da dualidade. Gui, a gente pensa dual, a gente nem sabe o quanto que a gente pensa. E aí é esse desafio de... Tudo bem aqui, até aqui? Essa trajetória dele, no final ele enlouquece, perde a razão. Não sei se as ideias tomaram conta dele ou ele tomou conta das ideias e as ideias fizeram parte da vida dele. Enfim, a gente pode pensar muitas coisas aí, né? Bom, então vamos lá. Amor fati. Acelerando aqui, vocês estão ouvindo? Opa, acelerou aqui. Bom, amor fati. Conceito aí do Nietzsche. Gente, o que é o amor fati? É mó difícil isso daí, tá? Mó complexo, mas no fundo ele se resume a um poema da Lô Salomé. Nietzsche foi apaixonado pela Lô Salomé e nunca pegou ela, né? Criticou tanto Platão e teve um amor platônico, um amor que nunca se realizou. Engraçado isso, pensei agora. Mas, bom, o Amor Fati é um poema que a Lô Salomé escreveu quando ela estava trocando ideia com Nietzsche, conhecendo Nietzsche. E qual que é o poema que o Nietzsche musicaliza, ele transforma numa música, se a vida não puder me trazer felicidade, então que me traga tormento. Se a vida não puder me trazer felicidade, então que me traga tormento. No fundo, o que, que é isso? É aceitar as coisas como elas são, aceitar o que vem pra gente do jeito que é. Nossa, professor, mas parece meio cristão. Mas não é muito cristão, é mais budista. Lembra? Schopenhauer estava na ideia do budismo. Cuidado com o niilismo, Gui. Porque o Nietzsche, ele critica o niilismo, ele não é niilista. Ele critica, só que é isso. Como é muito difícil a linguagem dele, é uma linguagem poética, como ele está ironizando, ele aparece como niilista. Você lê, se você não prestar atenção, ele te convence que é niilista, mas na verdade ele está fazendo uma crítica, é uma ironia, é a metáfora, é bem complexo isso. Mas é um bom tempo, é um bom conceito para você trazer mesmo. Então, cuidado, gente, não confundam o Nietzsche com o niilismo, ele está criticando. Por quê? Porque o niilismo aparece a partir do Schopenhauer, só que o Nietzsche ele está na borda, ele está lá nos pré-socráticos, ele está... É como se o Schopenhauer trouxesse uma nova escola filosófica que fosse refletir a partir das ideias dele, e aí tem muitas, o pessimismo, o niilismo, vários outros pensamentos, mas aí o Nietzsche está na rebarba e só vai no Schopenhauer e esquece isso. E a ideia dele é dialogar com o Schopenhauer com os pré-socráticos. Por isso que ele volta no Dionísio. Bom, então amor fati, está aí o texto. Se a vida não puder me trazer felicidade, então que me traga tormento. O que é isso? Se não for para eu ser feliz, eu vou ser triste e é isso. Eu vou aceitar o que vier. É o amor meio estoico, né? Foi o André no começo do ano que deu o estoicismo para vocês, relembrando lá, é aquela ideia de aceitar as coisas como elas são. Vida simples e aceitar o que vier. E não ficar se questionando por que isso aconteceu comigo, meu Deus? Por que aconteceu isso? Por que eu estou sofrendo isso? Não, aceita o que vier. E se vier sofrimento, aceita e vem. Por quê? Senhor, por que ele pensa isso? Porque ele acredita no eterno retorno. Então, assim, aí temos muitas questões aí. Porque, primeiro, o eterno que ele está falando é um eterno, mas que não é eterno, tá, gente? É um eterno determinado. É a cosmovisão grega. Ele está dentro desse mundo. O que é esse eterno? É um mundo determinado em que
tudo que você faz interfere no mundo. Tudo que a gente faz interfere no mundo. Então, você muda uma planta de lugar, para o Nietzsche, você está interferindo no mundo. Por quê? Porque não existe uma diferença entre eu e o mundo. Não existe individualismos. Então, o mundo sou eu e eu sou o mundo. Quando você fala o mundo está uma bosta, no fundo é você que está vendo o mundo uma bosta. Tem gente que está olhando o mundo e está falando, perfeito, é isso. Para o ministro da Economia que tem conta na offshore, ele está na crista da onda, o mundo está perfeito para ele. Claro, ele não se importa com tanto de mortos, com tanto de desempregados, ele não se importa com a vida humana, ele só se importa com o dinheiro. Mas a maneira como ele enxerga o mundo naquele momento é o mundo está bom. Por que eu estou falando isso? Porque para o Nietzsche não existe essa separação entre eu e o mundo. Nós somos o mundo sou eu, e tudo que a gente faz interfere diretamente no mundo. Cada folha que você tira da árvore muda a energia do mundo. Por quê? Porque ele é eterno, eterno no sentido de determinado, não no eterno no sentido na desmedida. Ele é eterno no sentido de determinado, ou seja, ele acontece e volta, é um ciclo, e ele sempre volta. Isso que está acontecendo aqui agora, às 7h40, cada um na sua casa, por mais que seja a primeira vez que estejamos tendo um curso online, né? Teve o ano passado também, mas não foi nesse modelo. Para o Nietzsche, isso já aconteceu outras vezes. Isso já se repetiu outras milhões de vezes e isso vai se repetir. Professor, então não tem livre-arbítrio? Tem e não tem. Tem no sentido da gente viver o agora, e o agora você está sobre o controle, sobre posse da sua razão, da sua emoção, e você pode decidir entrar, ficar, falar, perguntar, levantar a mão, comer alguma coisa, sair, fazer qualquer outra coisa depois da aula. Mas todas as suas escolhas que você tomar, de certa maneira, elas já foram tomadas. E aí, nesse sentido, não tem livre-arbítrio. Por que elas já foram tomadas? Porque tudo que você decide, escolhe, ele já está pré-determinado, ele já é determinado por você, por suas escolhas, pelo que quem você é até aqui. Isso é complexo de entender. Então é o budismo, é o karma, é a ideia de karma, é a ideia de volta, é a ideia de lidar, é a ideia de progressão, é a ideia de determinação. Então, nesse sentido, por mais que ele defenda a ideia de pode tudo, no fundo, ele tem uma saída também para pode tudo. Se pode tudo e a gente determina o mundo à sua volta, eu não posso sair matando geral. Porque se eu posso sair matando geral, eu estou mudando a ordem do mundo de uma maneira. E aí isso vai voltar, porque é o eterno retorno. Entende essa ideia do livre-arbítrio de existir, não existir? Isso é complexo, vou até repetir. Então, assim, ele acredita que nós temos livre-arbítrio porque nós temos o aqui e o agora. Então, as coisas que vocês vão decidir fazer hoje, amanhã, no fim de semana, vocês escolhem. Vou ficar em casa, vou sair, vou no cinema, vou comer, vou beber, vou ver alguém. Você escolhe. E dentro dessa escolha você tem o livre-arbítrio. Você pode escolher qualquer coisa que partir da sua cabeça aí. Mas as suas escolhas são determinadas. Então, se você por acaso não gosta de cobra, sei lá, e aranha, você não vai no Museu Biológico do Instituto Butantan ver cobra e aranha. Se você não gosta de comida japonesa, você não vai comer comida japonesa. Isso está fora da sua cabeça. Se você tem o costume de toda sexta-noite beber e ouvir samba com seus amigos, você tem a tendência já determinada de repetir isso. Então é nesse sentido que as coisas se repetem infinitamente. Esse é o tal do eterno retorno dele. É a não divisão entre eu e o mundo. O mundo sou eu e eu sou o mundo, e o que acontece, acontece porque... Senhor, parece um pouco o segredo, a gente atrai e tal, né? É um pouco isso, mas é um pensamento filosófico. Não é exatamente o que a gente pensa, o que a gente atrai, mas é o que a gente está pensando está sendo determinado. Por que a gente está pensando isso? Gente, sobre o pensamento, eu volto lá no Hegel. A nossa vida ela é a soma do
finito, é o nosso corpo, que a gente toca, que a gente sente, que está se corrompendo, que está envelhecendo, que uma hora vai morrer. Mas é o infinito. É a nossa alma ou mente. E aqui a gente volta no Platão, né? Isso é conceito do Platão lá. Por quê? Porque a alma ela é infinita no sentido dos pensamentos, o que você está pensando aí enquanto eu estou falando. O mundo das possibilidades, o que você quer ser, o que você quer fazer de faculdade. O que livro você quer escrever, que jogo você quer jogar, que esporte você quer praticar, que filme você quer ver, o que você quer fazer. Pensem bem, é infinitas possibilidades. É isso, nós somos a soma dos dois. E aí o que o Nietzsche faz? Esse infinito dessa alma é esse eterno retorno. É esse eu e o mundo. Que aparecem em corpos finitos e tem um tempo, mas eles voltam. Então não tem fim. É difícil a palavra fim no Nietzsche, porque as coisas não têm muito fim. As coisas são e vão, e é o devir sempre. Bom, dúvidas até aqui. Senão a gente parte para a finalização. Gui. Tá. Então vamos lá. O que é importante saber do Nietzsche para o vestibular? Qual é a importância? Tá ouvindo? Não? Estão ouvindo? Sim? Sim? É o Gui aqui. Então beleza. Vou esperar, acho que ele volta. Ouvindo, Gui, agora? Opa, tô sim. Beleza. Bom, então o que é importante agora para o vestibular? Para fazer esse recorte, né? Todas essas ideias filosóficas, mas pensando no recorte, no que aparece ali. O que é importante lembrar? Então, primeiro, Nietzsche nada mais é do que um Schopenhaueriano. Nietzsche é a continuação de Schopenhauer. Para Nietzsche, Schopenhauer não teve o devido valor merecido, não teve a importância merecida na filosofia. E o que ele está criticando, Nietzsche, gente? Ele está criticando muitas coisas. Então vamos lá. Criticar, primeiro, platonismo, dualidade. Então o Platão envenenou a sociedade, envenenou o Ocidente. E como que ele envenenou o Ocidente? Com Sócrates. Na verdade, quando Sócrates bebe a cicuta, somos nós que estamos bebendo o veneno de Sócrates. Por que ele é o veneno? Porque é ele que surge com a moralidade. É ele que define, cria a moralidade. O que é o bem, o que é o mal. Ele que também ele é um instrumento da criação das dualidades. Então não existe dualidade, não existe bem e mal. Existe bem e mal. Os dois são os dois. O mal é bem também e o bem é mal também. E um está dentro do outro e o outro é dentro de um, e é isso. Bom, se ele critica o platonismo e Sócrates, ele está criticando religião cristã, lógico, o cristianismo. Por quê? Porque tanto Platão, Sócrates e o cristianismo subverteram a ordem natural das coisas. O que é a ordem natural das coisas? A lei do mais forte. Então, na selva, a lei do mais forte, o leão, né? É o mais forte que manda. No cristianismo, no platonismo, é aqui a ideia do sacrifício, do difícil, né? Do sofrimento, do dar outra cara, do perdoe, né? O forte não perdoa. O forte não perdoa o guerreiro, não perdoa. Ele vai lá, fez isso, então toma. Não tem perdão. Então, para ele, o perdão é um sentimento fraco.
Essa é a crítica dele principal. Se vocês colocarem isso na cabeça na hora de lerem os livros e na hora do vestibular, vocês não vão perder de linha o que ele está falando, não vão se confundir com os outros. Por isso que é o anticristo. É o anticristo por quê? Porque é o Schopenhauer. Porque ele escreveu lá, a gente viu na semana passada, só o anticristo não pensa uma vida sem moralidade. Então ele está criticando diretamente essa visão. Então ele é o anticristo, porque ele pensa uma vida sem moralidade. Porque a moralidade foi o Sócrates que criou. E ela é fruto da criação da dualidade, e não existe dualidade. Isso aí é uma invenção de um mundo melhor e um mundo pior. Só existe aqui, só tem o aqui e agora. E o que a gente fazer hoje vai se repetir, vai reverberar e vai voltar. E a gente vai fazer de novo. E vai fazer de novo. Então a ideia daquelas pessoas que vocês conhecem que erram e nunca aprendem, para o Nietzsche é isso, exatamente isso. Vai acontecendo e é isso. Às vezes nunca vai aprender não e vai ficar repetindo, porque é isso. Porque são só impulsos. A razão, essa pessoa não tem o impulso da razão, não está dominando e ganhando as outras na luta. É só emoção. E é isso, é normal. Porque estamos na selva. Porque não existe cultura, natureza. Estamos todos na natureza. A diferença é que aqui é a natureza dos homens. Então ela tem véu, a ilusão da razão ali, mascarando as coisas. Que mais? O amor fati, que é aceite o que vier. Então, uma ótima pergunta, Gui. Ótima pergunta. Porque ele tá lá em Berlim, né? Depois ele vai para Suíça e ele tá vendo o capitalismo desenvolvido, né? Um capitalismo industrial ali na Europa. E para ele é uma ilusão aquilo lá, tudo aquilo lá. Mas não uma ilusão no sentido de não existir, mas uma ilusão no sentido da técnica. Entendi. Para ele é tudo natural. Não natural, natural para o ser humano, no sentido do ser humano de procurar ser a lei do mais forte. E se a gente for pensar o capital como a lei do mais forte, nesse sentido é natural para ele. Que é a lei do mais forte, o que quer mais e que mais e se reproduz. Então, olha aí, olha a emoção tomando conta. A razão são as técnicas ali, a maneira de como você maximizar os lucros, maximizar a produção, mas no fundo é a emoção que está tomando conta. E a razão é um instrumento. Então, o que ele fez? Na natureza, são as emoções que tomam conta, a emoção do leão que toma conta, claro, com o instinto dele, com a vontade de comer, com a caça, né? Mas é a emoção que está tomando conta. E no mundo dos seres humanos, principalmente com Platão e o cristianismo, a gente colocou a razão como mais forte. E a gente é racional. Todos nós somos racionais. A gente está falando, não. A razão é a emoção humana. A razão é a emoção humana. A razão é a emoção humana. Então, quando a gente para e dialoga, pensa no que vai falar e pensa na linguagem, para ele isso é emoção. É emoção. E por que emoção? Quase eu esqueço, porque somos todos egoístas. Somos todos egoístas. Então, o amor é egoísta. Eu só gosto da pessoa porque ela me faz eu me sentir bem. Porque, no fundo, eu estou pensando em mim. Eu amo aquela pessoa porque ela faz eu me sentir bem, ou porque ela me faz carinho, ou porque ela faz alguma coisa que eu gosto. É porque eu tenho interesse em ser feliz ao lado dela. Então, no fundo, é um sentimento egoísta. Eu não gosto dela porque ela é assim. Eu gosto dela porque ela me faz feliz. E a partir do momento que começa a não fazer mais feliz, a gente se separa. Olha como é egoísta o amor. Nada mais é do que a posse sobre o outro. Claro, ele está olhando os matrimônios, né, as mulheres que casavam virgens, né, todo aquele mundo machista e patriarcal lá do cristianismo. Mas ele está falando, isso aí é tudo egoísmo, isso aí não é um pelo outro. Então aceite o que vier. Não tem por que ficar sofrendo pelo que está vindo. O que está vindo veio porque já vai vir. E não existe essa separação. Professor, está falando tanto do veio, vai vir e já veio outras vezes, é a ideia que não existe a separação entre passado, presente e futuro.
E aí entra um pouco do Einstein lá na frente. O Nietzsche já está um pouco dentro dessas ideias. Não existe. Passado é agora, é a lembrança, é a memória, são as histórias. É você ler um livro de alguém, você tá no passado. O presente também é agora, que é a constante decisão, é a primeira luta dos impulsos e a constante decisão do que vai se fazer. Então, isso é o nosso recheio do agora. E é o futuro também, que é agora, que a gente está planejando, o que vai fazer, o que não vai, as coisas que vai acontecer, as coisas que a gente precisa organizar, os planos, tudo isso é o futuro que está aqui agora também. Então não tem uma separação também, tá tudo junto, tá tudo atrelado. Por isso que tudo sempre vai e volta. Por isso que é eterno retorno. Por isso que é o mundo determinado. É bem diferente do mundo cristão, né? Como a gente está acostumado. Então não existe essas coisas aí. Por quê? Porque não tem um mundo melhor quando morrer. Não existe esse mundo melhor, é tudo aqui agora. Isso. No mundo cristão existe um outro plano, uma outra coisa, uma nova vida. Vamos a, né, para os cristãos que acreditam de verdade, a gente vai viver de verdade. Vai viver mesmo. Ou melhor, vai conhecer a verdade. Enfim. Não, tá tudo aqui. Por Nietzsche tá tudo aqui. É tudo aqui o agora. E aí por isso que ele é um convite para a vida. O pessimista mesmo é que no final do Schopenhauer ele inverte, mas o pessimista mesmo é Schopenhauer. Quem leu Nietzsche e fica pessimista não entendeu muito bem, porque ele está conciliando a ideia do budismo, ele está conciliando a ideia do eterno retorno, ele está conciliando a ideia de que a gente move o mundo e que a gente atua no mundo e que a gente determina o mundo. Ele está se defendendo a ideia do amor fati. Ele está trazendo a importância das emoções, a importância dos impulsos, de saber que a gente é esse turbilhão de impulsos o tempo inteiro. Então, que impulso que está dominando agora? Agora, nesse exato momento, tem um impulso que está dominando você. É o impulso de ouvir, é o impulso de comer, é o impulso do banheiro, é o impulso do sono, é o impulso do cansaço, é o impulso das contas, é o impulso dos problemas, é o impulso do ontem, é o impulso do amanhã, ou o impulso do agora, prestando atenção, ouvindo, né? Mas é impulso. E aí é emoção. Ah, mas eu estou pensando, ouvindo aqui e utilizando a razão. Mas você só está utilizando a razão e raciocinando porque é o impulso do agora, do ouvir, que está imperando. E aí a razão é o instrumento, é um meio para isso. É o como eu vou fazer isso. Então é um convite para a vida, é um convite para o agora, gente. A gente só tem o agora, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer. Claro, o que a gente vai fazer agora são coisas que a gente já fez antes, mas que precisam ser feitas por isso, então. Acho que é isso. A gente programou a inteligência artificial para fazer todas as coisas pra gente. Por que você tem essas ideias, Gui? Já pensou isso? Alguém com certeza já pensou isso, isso deve estar no plano de alguma mega indústria ainda. Não, já deve estar feito, inclusive. Mas. Não, é porque o Eterno Retorno vai para onde agora? Então. Primeiro é pensar que ele é limitado pelo tempo, né? Todos nós somos limitados pelo tempo. Então, tanto ele quanto Marx, não viu o armazém, o mercado, só viu o mercado de frios lá. Então, nunca viu um supermercado na vida, né? Então, mas se fosse pensar desse eterno retorno com a tecnologia, daria ainda para responder. Responderia assim que se o algoritmo ele lê o que a gente quer através dos nossos impulsos e das nossas vontades e dos nossos likes, do que a gente está vendo, ele está calculando a maior probabilidade do que a gente de qual impulso vai imperar. Se durante uma semana, 5 vezes na semana, eu vi as mesmas coisas, então a tendência na outra semana é eu ver as mesmas coisas. E aí ele vai me trazer as mesmas coisas.
Então, o algoritmo que fica sempre te repetindo as mesmas coisas, mostrando os mesmos vídeos e os mesmos programas e as mesmas histórias, no fundo é esse eterno retorno que já sabe que você viu, que você talvez vai ter vontade. Claro, mas é tudo isso através da probabilidade matemática, né? Ele está falando no campo filosófico. Mas se os algoritmos nos conhecem melhor do que nós mesmos, acho que é isso. Verônica, Vitor, Anas, João, Nicole, Jeremy. Então entende como a gente voltou para o princípio? O Nietzsche é isso, voltar para o princípio lá e falar, ó, talvez ali tá tudo errado. Talvez a invenção do Sócrates de bem e mal foi o que fudeu a gente. Porque aí a gente fica pensando o ideal e tudo mais, e na verdade... Importante, né? Acho que é isso. Se ninguém quer perguntar, ninguém comentar, fazer nenhum comentário, acho que encerramos. Não quer comentar, Verônica? Treinar o português? Tô aqui para você quiser treinar. Fica à vontade. Jeremy, Vitor. Vitor, que está mais calado nas aulas. Bom, então é isso, gente. A gente fica assim. Participem das aulas, pelo amor de Deus. Só o Gui participa. Boa noite, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Verônica. Boa noite, Gui. Boa noite, Ana Vitória. Boa noite, Jeremy. Boa noite, Nicole. Eu que agradeço. Boa noite, João. Até semana que vem. Beleza. Qualquer dúvida que você tiver, estou aqui, tá bom? Pode trazer na próxima aula. Vamos conversar. Treinar a língua. Boa noite.